Mude sua vida através do estudo. A EBAC tem mais de 150 cursos com profissionais do mercado. Use o cupom Edson2026 no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e tenha desconto. Ed, o que você acha da galera que compra apartamento de 30 anos sem sacada de 38 metros quadrados? Você acha que isso vai afetar a qualidade de vida das pessoas ao longo prazo? Sim. Nem a longo prazo, tá? Em 2 anos você já tá um pouco deprimido morando onde você for morar, né? Eu quero mostrar aqui, isso daqui, ó. É um cara que politicamente eu não concordo com ele, mas é um cara que fez um bom vídeo, muito crítico, que é o Nabil. Olha essa construção aqui que o Nabil pegou. Prédio praticamente sem janelas externas. Pode isso? Realmente a criatividade no mercado imobiliário informal está cada vez maior na cidade de São Paulo. Até porque não existe fiscalização, não existe mais sequer análise dos projetos quando eles vão para aprovação, porque isso foi aprovado contra o meu voto na Câmara de São Paulo e o resultado está aí. Olha aí, esse prédio não tem janela nem nas laterais, nem no fundo, tem uma pequena janela na frente e é um prédio de kitnets. Ou seja, um prédio onde pessoas vão morar. Nós voamos para cima para ver e vimos que tem ali uns pequenos postos de iluminação, muito estreitos, muito pequenos, que não vão garantir a iluminação e ventilação necessária num edifício residencial. É baixinho, ele está dentro das regras de, por exemplo, coeficiente de aproveitamento, porque isso aqui é uma Zeus, onde poderia se fazer prédios muito altos, mas não tem condições de salubridade nenhuma. Essa situação que está acontecendo nesse prédio está se repetindo em muitos lugares da cidade. A qualidade... Isso aqui é um presídio. Isso aqui é uma Supermax, é um presídio. Isso aqui não é um prédio. Olha que desesperador. Primeiro que isso aqui é um convite pra pichador. Ó, eu nem picho. Eu tô quase pegando uma Colorgin e metendo uma tagzaça aqui, ó. Porque isso aqui é um convite a meter um Tobias grafitado aqui. Porque isso aqui é um presídio. Pô, isso aqui não tem como. Olha o impacto visual dessa parada daqui, irmão. Olha como destoa de feio. Que isso, mano? Das habitações que está se produzindo, geralmente para alugar, é baixíssima. E veja que nesse prédio não tem nenhuma placa, nem de responsável técnico, nem de construtora e muito menos de aprovação da prefeitura. Consultamos o cadastro da prefeitura, não encontramos nenhum processo. Eu quando fazia a casinha no Lego, né? De aprovação nesse um cicote. endereço. Fica aqui, na rua Santa Bibiana, 230, na Vila Sônia, subprefeitura de Butantã. Vila Sônia, subprefeitura do Butantã, quantos metros quadrados deve ser? Menos de 500 mil reais, não é? Isso aqui não é menos de 500 mil reais, fácil. Fácil, isso aqui não é menos de 500 mil reais. Não é, chat? Me ajudem aí, quanto você acha que é? Pertinho da estação do metrô. Esse aqui não é um caso isolado. Existem inúmeros casos parecidos com ele em vários bairros, em várias subprefeituras da cidade de São Paulo, que nós vamos mostrar daqui para frente. Toda semana mostraremos um prédio irregular sendo construído na cidade de São Paulo sob os olhos da prefeitura. Bom, esse aqui é o Nabil Bonduque, tá? Então, primeiro ponto. A gente vê uma epidemia gigantesca desses prédiozinhos sendo construídos em São Paulo por capital especulativo, né? São Paulo virou paraíso de Airbnb, tá? Ricardo Nunes, Tarcísio, a gente liberou São Paulo pra ser o paraíso do Airbnb, pô. A galera não tá nem aí, a galera vem pra cá e faz o que quiser, esquece. Constrói um monte desses predinhos, bota pra Airbnb, tem perfis abertamente de pessoa falando que tem portfólios de Airbnb no Brasil. A galera literalmente transformou isso aqui num quintal, porque sabe que, porra, ninguém vai fazer nada, paizão. Ninguém vai fazer nada. Você vai aqui, você faz a porra do Airbnb ali, a galera tá nem aí, pô. Tá nem aí, ninguém vai dar um estresse. Faz o que você quiser aí, foda-se. E aí você que mora, né? E assim, eu não preciso nem falar pra vocês, a gente tem dados hoje que mostram que os preços dos imóveis do São Paulo cresceram acima da inflação. E aí o meu mano aqui, pra mim, tá muito ainda. 20 metros quadrados tá bom. É exatamente isso que a gente fez, assim. A gente transformou a moradia em uma... quase tipo eu não consigo achar a palavra. A gente instrumentalizou a moradia e transformou a necessidade de você habitar um espaço em não ser mais um lugar pra você ter um lar. É um lugar pra você ir dormir.
a gente esvaziou o significado de um lar. Ao mesmo tempo que a gente é um povo que fala, família tradicional, os costumes, a família, a gente transformou a moradia em um dormitório. E a gente esquece completamente que uma casa, ela não é uma casa. A casa, ela não é um espaço. A casa, ela não pode ser um commodity de investimento. A casa reduziu um lar em quarto e banheiro. Uma casa, cara, ela é um construtor de memórias, um construtor de lembranças, um construtor de vínculos. A gente tá doente. O meu mano aqui falando que morar em 20 metros quadrados tá ótimo pra ele, é justamente a prova da doença. Esse cara tá doente e ele não sabe. O problema é que hoje o doente, ele bate no peito e se orgulha disso. Assim, eu preciso só de 20 metros quadrados pra viver. Pô, já você fala assim, não, eu precisava de um caixão só. Me bota num caixão, enfia na parede e tá ótimo. Porque eu acordo, fico 2 horas no dia no metrô, trabalho 14 horas, né? Porque não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Volto 2 horas, entro no meu caixão e já era. Tu é o Drácula, pô. Tu é um vampiro, tu é o Sinners, os pecadores. E aí a gente esquece que uma casa, ele é um espaço pra receber família. É um espaço pra você receber visita. Pra você fazer a comunhão, pra você comunhar. Pra você comungar ali ao redor de um jantar. Pra você construir memórias, pra você construir lembranças. Pra você construir conversas. Uma casa é um lugar pra você ter filhos. Pra você ter seus filhos correndo pelo corredor, brincando, pintando parede, jogando futebol na sala, chutando o vaso, construindo memória, construindo lembrança. Uma casa não é um lugar pra você dormir. Um espaço é justamente o lugar onde a gente pode viver, pô. Onde você pode ter o seu cachorro, onde você pode sentar, assistir o jogo do seu time, construir o seu setup gamer pra você poder jogar o jogo que você sempre sonhou jogar. De uma infância inteira de pobreza e de resignação, você poder construir o seu quarto gamer e você poder olhar e falar assim, pô, comprei aquele Super Nintendo, aquele PlayStation 2. A gente tá falando de um estilo de vida que adoece a gente. A gente não adoece só preso no nosso trânsito. A gente não adoece só por causa do nosso trabalho, por causa das escalas que a gente vive. A gente adoece pelo jeito como a gente vive. E é o pior de tudo, pô. O pior de tudo é você olhar e você achar que tá tudo bem. Porque assim, você não vai ter um aparelho de segurança pública. Então você mora numa caixa. Porque assim, se você vai falar assim, eu moro numa caixa em Paris. Eu moro numa caixa em Londres. Meu amigo, em Londres eu morava em um quarto. Aí você vai falar assim, pô, Ed, você morava num quarto? Que merda. Cara, o prédio que eu morava num quarto, tá? Eu alugava um quarto, não alugava nenhum apartamento, né? O apartamento era um corredor com vários quartos. Quando eu saía do quarto e ia pra rua, assim, primeiro que o prédio, ele tinha um jardim imenso na frente do prédio. Então, normalmente, a gente sentava num banco, a gente ficava trocando ideia, ficava conversando. Eu morava próximo a um parque. Então, ele tinha um parque animal pra eu poder visitar. Tinha a biblioteca pública do bairro no qual eu morava. Tinha uma rua de comércio que ficava a menos de 15 minutos de onde eu morava. Eu morava numa distância de poder caminhar a pé pros lugares. Tinha no meu bairro, tá? Eu morava num bairro chamado Greenwich. Depois eu mudei pra um bairro chamado Woolwich. Tinha cinema, tinha teatro, tinha clube de comédia, tinha mercado, tinha pub, tinha tudo. Tanto que, às vezes, quando algum amigo meu virava e falava assim, vamos ali pra Westminster, vamos pro West End, vamos ali. Eu falei, porra, cara, por que a gente vai fazer isso se tem um puta bagulho legal aqui pro lado? Então você começa a entender o quanto que você morar num espaço pequeno, num lugar onde você tem estilo de vida. Eu moro num buraco em Tóquio. Porra! A diferença é que você vai morar num buraco, num bairro que não vai ter uma praça. Quando você chegar na praça tem um cracudo que vai te assaltar, vai levar seu celular, não tem um espaço cultural, não tem um cinema, não tem uma academia, não tem nada, pô. Nada. Mas quanto tempo você demorava de metrô lá? Cara, difícil, assim, lá é tão louco que era muito rápido o metrô. Metrô, ônibus, tudo era muito rápido. Você atravessava a cidade, às vezes, em menos de 1 hora. Em horário de pico. E tem tantas opções, tem tantos modais. Pô, eu andava de ônibus. Lá é uma construção que você tem as zonas da cidade. Então você tem zona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você compra o transporte de acordo com as zonas que você transita. Então assim, se você vai só da zona 6 até a zona 4, você paga mais barato do que você vai até a zona 1.
Então, às vezes, você não precisa pagar o transporte público completo, porque eu vou transitar só aqui na região do meu bairro, então eu não vou ir e voltar do centro. Então, pô, você tem toda uma construção de uma sociedade, de um bem-estar social, tudo mais. Óbvio que isso tá mudando também com especulação imobiliária, né? A Londres que eu morei não é mais a mesma Londres de hoje. Mas é uma parada de você entender que um lar, ele é mais do que umas paredes levantadas, porra. Assim, vocês ficam falando de favelização e tal, vocês estão favelizando os condomínios, pô. O mano falou, eu preciso só de 20 metros quadrados, de 25 metros quadrados, de 40 metros. Vocês estão favelizando o Brasil, pô. Você morar, porque assim, papo reto, você morar num apartamento que é uma sala, uma cozinha e um quarto integrado no mesmo lugar, sem uma varanda, você mora num cortiço, tá? Você mora num cortiço. A diferença é que é um tiquinho mais arrumado, um tiquinho mais novo. Você não mora numa casa, você mora num cortiço, tá? Isso, se você entrar no cortiço, você vai ver que a estrutura é a mesma desses apartamentos. A diferença é que a pintura tá mais nova. E só que você vai pagar condomínio pro resto da sua vida. E às vezes você vai ter um banheiro, vai ter um teto um pouco melhor, talvez não tenha rato. Mas a estrutura é a mesma. Só que a gente tá normalizando isso. É um preço absurdo pelo espaço mínimo e você paga pela incrível, né? Possibilidade de morar na incrível cidade de São Paulo aqui, ó. Você vai pagar 500 mil reais pra morar num apartamento de 20 metros quadrados, mas é que você tá morando aqui na Vila Prudente, pô. Olha que alegria! Você tá morando na Vila Sônia, alegria! Olha só que privilégio morar na Vila Sônia. Pô, e assim, se fosse antes kitnet, pô, a galera não tá entendendo. Antes kitnet era um bagulho de solteirão. Ou do cara jovem. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele trabalhava em banco e ele morava em kitnets, né? E aí o que ele fazia? Pô, ele morava na kitnet porque ele tava juntando grana pra ele comprar um apartamento. Depois, sei lá, de 4, 5 anos, né? Ele comprou um puta do apartamento. Foi uma coisa temporária dele. A gente tá falando de uma família morando numa kitnet. E a gente tá normalizando isso, pô. Isso é uma parada que a gente precisa olhar, e até Minha Casa Minha Vida faz isso muito bem, assim, porque a gente tinha que ter um padrão. Isso, E não tô falando que a Vila Sônia é ruim, não, tá? A Vila Sônia é legal, pô. Mas assim, a gente super valoriza a parada, pô. A gente não, kitnet não tinha só na Quebrada, não. Kitnet tinha em tudo quanto é lugar, tá? Tinha em Perdizes, tinha na Pompeia, tinha nos Jardins. São kitnets e kitnets, tá? Pô, a kitnet que meu camarada morava tinha serviço de quarto, tinha frigobar, era quase um hotel que ele morava. E pagava muito mais barato que se ele alugasse um apartamento ou comprasse, né? Mas assim, a gente não vai conseguir, a gente tem que olhar uma parada que isso aqui tinha uns ideais aqui em tempos de guerra ou pós-guerra, que era essa coisa da família, né? Que é uma coisa que o governo perdeu completamente, né? Essa valorização. De novo, político só gosta de família na rede social pra ganhar like, tá? Ninguém faz uma decisão política pra favorecer família. Isso é um ponto importantíssimo que a gente precisa ter, tá? E eu concordo, é uma romantização de que tudo precisa ser funcional, nada mais precisa ter significado social, nada precisa ser voltado pela qualidade de vida, tá? Assim, apartamento de 24 metros quadrados por 500 mil reais, padrão, né? E assim, a gente precisa olhar e entender que, assim, uma boa política de um país, ela é voltada pensando na construção de famílias, de lares, da perpetuação daquela nação, na sua soberania, na construção de seus espaços, nas pessoas construindo seus lares, histórias e tudo mais. Não dá pra gente ter habitação civil pensada só pra empresário de imobiliária, porra. De construtora. A gente liberou isso pros donos de construtora ficarem bilionários e a população ficar na merda. Hoje a construção civil paulistana, ela é focada, ou brasileira, é focada em tornar empresário rico. A gente precisava ter uma lei, uma regra que obrigasse, ou pelo menos que privilegiasse, assim, a gente vai privilegiar construções que pensem em um bem-estar da família. Então, um prédio que ele tiver dentro dessa norma daqui, então vai ter quarto, sala, cozinha ampla, varanda, circulação de ar, playground, vai ter não sei o quê, e que dê alguma benesse pra sociedade. Então, assim, ó, esse prédio daqui, ele precisa apadrinhar um espaço público daqui. Ou esse prédio daqui, em vez de você botar uma loja, você vai construir um playground aberto para as pessoas da rua. Então você integra aquele prédio com a rua, com a comunidade, e a gente vai dar, sei lá, vai isentar de IPTU, vai isentar de tal imposto. Pô, você volta a fomentar a construção das famílias, pô. Só que assim, me fala,
Quem vai querer ter filho morando em 20 metros quadrados, porra? Longe do trabalho. Quem vai querer morar num buraco, num cativeiro e ter filho, ter família, ter sonho? A gente constrói lugares pra dormir, mas a gente não constrói lugares pra sonhar, cara. Essa que é a tristeza da especulação imobiliária, das construtoras. A gente oferece pro cidadão médio lugares onde ele sim vai conseguir dormir. Mas onde os sonhos deles vão morrer. Os sonhos dele não vão prosperar, ele não vai poder sonhar. O cara não tem um gramado pra ter um cachorro. E a gente normaliza isso, porque eu falo isso, já vai ter os doidinhos em comentário falando, quer ter grama, quer ter espaço, vai pro interior, sai de São Paulo é esse problema. Porque você tá doente, você é a doença, você é o câncer, você faz parte do câncer. Você é uma célula do câncer que multiplicou e você normalizou que São Paulo é um espaço transitável. Você vai, trabalha, volta. São Paulo é a massa que tem entre o seu espaço de trabalho e a sua casa. A sua cidade é um espaço cinza, um terreno cinza inabitável, que você precisa se deslocar e voltar, porque nem o home office, você, doença dessa cidade, dá o privilégio das pessoas poderem fazer. E essa cidade não precisa ser habitável, essa cidade não precisa ser um sonho, essa cidade não pode ter um espaço público, seu filho não pode brincar na rua, nada. Quer ter casa boa pra morar, quer ter família, vai pro interior. São Paulo é pra trabalhar, é pra ir, voltar e trabalhar, ir, voltar e trabalhar. Tu é a engrenagem, pô, tu é a doença, você é a doença. A gente normalizou uma cidade que adoece a gente, pô. E a gente acha isso normal. Em nenhum momento a gente para e fala assim, pô, será que existe outra vivência? Será que é loucura eu sonhar um outro espaço público? Será que eu tô tão louco de sonhar que eu possa morar num outro lugar? Ou será que o meu destino é trabalhar pra deixar empresário mais rico ainda? Qual bilionário eu vou enriquecer hoje enquanto eu mato sonhos dos meus antepassados? Eu mato os sonhos da minha família. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!